Ser ou não ser? Eis a questão. E aí, Todd, pronto para um papo de filosofia hoje, da matemática? Bota, mamãe. Oi, time! Aqui quem fala é a Julia Jacoldi, a matemaníaca, e eu vim aqui com essa pergunta mesmo. Essa pergunta que vocês já viram no título, já viram na thumbnail, que vocês já me viram perguntar para 300 mil pessoas e também vem fazer essa piadinha no Instagram, no Twitter. Se você não viu ainda, porque você não me segue, acho que você devia dar uma chance de me seguir lá nas outras redes. A pergunta é: matemática criada ou descoberta? Sim. Afinal, né? Sim, pode ser criada, sim, pode ser descoberta, sim, os dois. Os logicistas ficam todos doidinhos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você acredita que a matemática estava lá existindo na natureza, o homem então observou essa natureza, então consequentemente também observou a matemática e começou a desvendá-la e tirar todos os mistérios dela e pipipi, popopó. Ou você acha que tá bom, a natureza estava lá existindo de boa, mas tudo que a gente tem aqui que a gente continua estudando é uma coisa que a gente criou da nossa cabeça, inventamos, tudo doido. Na verdade, essa pergunta sempre me remete o que a pessoa que está respondendo, no caso, entende como matemática. O que para ela é matemática? Como eu disse, eu já perguntei isso para um tanto de gente, eu costumo brincar que eu decido se eu vou andar ou não com a pessoa no recreio com base nessa resposta. Mas eu quero stalkear vocês. Aproveitem e venham aqui nos comentários, escrevam antes mesmo de ouvir alguns argumentos filosóficos que eu vou colocar por aqui e me digam, vocês acreditam que a matemática é descoberta, que a matemática foi criada? Me digam o porquê e inclusive me digam o que vocês entendem por matemática, o que para vocês significa a matemática. Uma reflexão que sempre me ocorre, na verdade é bem comum também ouvir outras pessoas respondendo com base nessa reflexão, é se vidas inteligentes, extraterrestres, encontrassem a gente. Será que eles teriam matemática? Se a gente entender matemática como símbolos, talvez tenha uma matemática diferente, né? Pode ser que eles não vão usar o doisinho do jeito que a gente vê, ou mais do jeito que a gente vê. Então vamos dizer que, tá, se a gente entende matemática pelos símbolos que a gente descreve a matemática, então tá, ok, seria diferente, mas será que eles observam uma natureza lá diferente da nossa, e uma vez que a matemática é feita por nós e para nós, então eles observam relações diferentes da nossa? Então teria como talvez sair do nosso sistema matemático e ir pro deles? Será que tem um jeito de usar uma lógica e teria como, sei lá, fundir essas duas coisas que a gente tá chamando aí de matemática, seja lá o que matemática seja? Ou será que a gente observaria as mesmas coisas, só com palavras diferentes? Porque, afinal, a gente também faz matemática baseada em coisas que a gente observa no espaço e eles também observam o espaço? Não sei. Vocês acham que isso pode ajudar a responder essa pergunta? E eu acho essa pergunta muito interessante, muito legal, muito passível de fazer reflexões em relação a ela, porque ela é uma pergunta que, na verdade, há muito tempo a gente se questiona. Filósofos, matemáticos, cientistas, entusiastas, várias pessoas se questionam se a matemática foi criada ou se a matemática continua sendo descoberta. E, inclusive, teve várias pessoas que se dedicaram muito tempo da vida tentando encontrar argumentos pelos quais elas defenderiam um lado ou outro. Mesmo que um lado ou outro não esteja certo nem errado, qualquer um deles está passível de você escolher e defender ele com seus argumentos, né? O legal aqui é que não tem resposta certa, e sim argumentos interessantes que a gente sempre pode alimentar a discussão. Mas desde muito tempo existem essas pessoas que acreditam que a matemática é descoberta e muitas das vezes elas são chamadas de platônicas ou seguidoras de Platão. Nessas pessoas que se assemelham ao que o Platão vai dizer sobre esse mundo das ideias, que é o mundo perfeito, o mundo ideal, e que nós, como os humanos, que a gente tenta chegar nesse mundo ideal, mas a gente só se aproxima pela nossa racionalidade e pelas nossas relações. Então ele vai dizer que essa matemática é descoberta. Sim, essa matemática já existe nesse tal mundo das ideias, mas que a gente tenta se aproximar com as nossas relações que a gente cria como sociedade. Então, por Platão ou pelos próprios seguidores de Platão, a matemática tá lá. E nós aqui estamos
pouco a pouco descobrindo e desbravando esse mundo das infinitas relações perfeitas no mundo ideal. Vamos dizer assim, será que os extraterrestres teriam esse mesmo mundo ideal que o Platão? E eles também estão descobrindo, mas talvez a mesma coisa que a gente, ou coisas diferentes desse mesmo mundo ideal, que a gente pode ir se aprofundando cada vez um pouquinho mais. É bem comum essas pessoas que são platônicas, elas dizerem que a matemática tá por toda parte. Argumentos que elas dizem, olha o girassol, a gente consegue encontrar o Fibonacci por lá. É intrínseco. Olha só, se a gente vê o brócolis romanesco, os fractais estão por toda parte. Então é muito comum dos platônicos falarem, viu? A natureza faz matemática. A gente apenas descobre uma vez que ela já existe ali. E por outro lado, existem um outro grupo de pessoas que vão com uma ideia um pouco diferente dos platônicos, que são os aristotélicos, são os seguidores de Aristóteles. Eles defendem, por sua vez, de que o nosso cérebro, a nossa sociedade, são sucessivas gerações, evoluções, e que a gente está em constante movimento, e de que tudo que a gente faz é decorrente do nosso cérebro, e que a gente pode até olhar na natureza e falar tem umas relações bem legais e interessantes aqui, que elas se comportam e que elas reproduzem, mas o que a gente está chamando de matemática, o que eles chamam de matemática, vai ser as relações que nós criamos a partir dessas observações, mas nós criamos essas observações, não é que a natureza ali tá sabendo como é que soma, como é que subtrai número e tal. Então os aristotélicos vão dizer que sim, a matemática é uma linguagem que nós usamos como humanos para poder representar o que a gente vê na natureza, mas nós somos os criadores disso tudo. E eles também não dizem nem que a matemática cria a natureza ou vice-versa, eles estão apenas dizendo que sim, a natureza tá lá, mas o que a gente faz é tentar encontrar a melhor maneira de descrevê-la a partir da nossa observação. E, por exemplo, tem alguns conceitos que podem trazer reflexões também interessantes para essa discussão, que é, por exemplo, o conceito de infinito, né? Na matemática, a gente usa o conceito de infinito como algo que nunca acaba, que a gente sempre pode encontrar o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. A gente não tem algo, ou pelo menos a gente não descobriu ainda, ou não criou. A gente não observa nada na natureza que seja de fato infinito, ou pelo menos que não tenha sido provado até agora. Por exemplo, quando a gente fala sobre grãos de areia na praia ou gotas de água no oceano, tudo isso são números bem grandes, mas isso não significa que seriam infinitos, por exemplo. Pode ser que seja difícil contar, ou que seja um número, nossa, exaustivamente gigantesco e precisaria mobilizar muita gente, muito tempo para contar. Mas ainda assim, não é infinito, é um número contável, um número que, tá, depois que a gente terminar de contar essa rapaziada toda, a gente chega num fim, não tem o próximo, né? Mas às vezes tudo que a gente precisa para nossa finitude é um número muito grande, em que na nossa cabeça vai funcionar exatamente como o infinito, um número muito grande que a gente talvez nunca vai conseguir alcançar e que na nossa finitude a gente sempre vai conseguir encontrar o próximo. Bom, pode ser que pra gente faça sentido esse conceito de infinito. Se você inclusive quiser desbravar mais esse universo do infinito, a Juju tem vídeo aqui sobre ele, tá bom? Inclusive entender assim, tem tipos diferentes de infinito, infinitos maiores que os outros. Bom, tudo você descobre desvendando por lá. Mas e a ideia do raiz de -1, números complexos? A gente vê isso na natureza, não vê, mas isso ainda ajuda a gente a perceber coisas como elas são e elas inclusive desenvolvem novas tecnologias que a gente usa no nosso dia a dia, né? Que talvez você esteja até usando para poder assistir esse vídeo aí nesse computador, tablet, celular, não sei, seu dispositivo. Bom, tem várias dessas matemáticas que talvez não estejam na natureza, mas a gente continua utilizando hoje e fazem sentido no mundo que a gente vive. E aí? Por fim, é ou não é criada? É ou não é descoberta? Como eu disse, não tem resposta certa ou errada nessa pergunta. Todo mundo pode se divertir tentando encontrar argumentos para poder resolver, ou pelo menos fomentar essa discussão gostosa. Eu sempre defendo de que essa é uma boa pergunta pra gente fazer no almoço de domingo com a família. Inclusive, se vocês aí fizerem essa pergunta, tiverem uma conversa gostosa, contem pra mim aqui nos comentários, nas redes sociais, aonde a Juju tiver, vai ser um prazer acompanhar e saber o que vocês por aí estão falando sobre isso. Ai, ai. E por que, né? A matemática e a filosofia se afastaram tanto ao longo do tempo? Saudades, porque a gente não viveu junto ainda, filosofia. Beijinho pra vocês e bons estudos.